Correções das atividades da página 47 e 48, professor Josias Terres. Antes de iniciarmos as correções das atividades do livro da página 47 e 48, vamos fazer uma pequena revisão sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia mista. A nomenclatura é feita de um modo similar ao que mostramos durante as aulas sobre as cadeias ramificadas. Aqui eu tenho um exemplo de uma cadeia mista, onde eu tenho uma parte que é uma ramificação e outra parte que é a cadeia principal, que é o ciclo, no caso o ciclo pentano. Então, quando eu tenho uma ramificação, primeiro eu escrevo o nome da ramificação e depois seguido de ciclo e o nome da cadeia principal, que no caso 5 carbonos pentano. O mesmo caso acontece com essa, eu tenho uma ramificação chamada de metil e o anel benzênico chamado de benzeno. Então é metilbenzeno e o nome usual é o tolueno. Na terceira aqui eu tenho um anel benzênico e duas ramificações. Então agora eu preciso numerar as ramificações. Começo por uma das ramificações, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6, que é os números de carbonos da cadeia principal, que é o benzeno. Então 1 e 3 dimetilbenzeno. Aqui eu também tenho um anel benzênico, que é uma cadeia mista, com duas ramificações. Então no carbono 1 e no carbono 2, eu tenho as ramificações. Então 1-etil, que é a ordem alfabética, 1-etil, 2-metilbenzeno. Mais um exemplo, eu vou numerar a cadeia principal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 carbonos, que é o benzeno. Então no carbono 1 eu tenho um metil, no carbono 2 eu tenho um metil e no carbono 4 eu tenho um metil. Então 1, 2, 4, trimetilbenzeno. O uso dos prefixos orto, meta e para. Orto eu uso para indicar a posição 1 e 2, como nesses exemplos. Então na posição 1 e 2, em vez de 1 e 2 eu coloquei orto de metilbenzeno. Quando estiver na posição 1 e 3, eu utilizo meta. E quando eu estiver na posição 1 e 4, eu utilizo para. Então, tanto eu posso utilizar os números, como os prefixos orto, meta e para. Aqui embaixo eu tenho mais um exemplo, que eu tenho C2H5. Esse C2H5 é uma maneira usada para simplificar o etil. Então, isso aqui é um etil. Então, 1 e 2 eu uso orto. Então, orto, etil, metilbenzeno. Atividades da página 47 e 48. 76. Dê o nome aos seguintes hidrocarbonetos. Letra A. Aqui na letra A, então, eu tenho a minha ramificação. O nome dessa ramificação é etil. E o nome da cadeia principal, como a cadeia principal tem 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então é um ciclo hexano. Começo a escrever o nome pela ramificação, etil, tracinho, ciclo, hexano. Letra B. Na letra B eu tenho a ramificação da cadeia mista. O nome dessa ramificação aqui é 1, 2, 3, prop, propil. E o nome da cadeia principal é o benzeno. Então fica propil, benzeno. Letra C. Na letra C eu tenho uma ramificação aqui, uma outra ramificação aqui. Quando eu tenho duas ramificações eu tenho que numerar. Então 1, 2, daí 3, 4, 5, 6. Então no 1 e no 2, 1,2 dimetil, porque são 2 metil, e cadeia principal benzeno. Então 1, 2 dimetilbenzeno. Também eu posso escrever orto dimetil benzeno. Letra D. Na letra D, então, eu tenho aqui duas ramificações, 2 metis. Então, 1, 2, 3. Então, eu tenho que escrever 1,3 dimetil benzeno. Na letra E,
eu tenho duas ramificações. Agora os carbonos estão no 1 e no 4. Então 1,4 dimetil benzeno. Ou poderia ter usado para dimetil benzeno. E na última, aqui eu tenho uma ramificação com dois carbonos. Dois carbonos é etil, então é etil benzeno. Setenta e sete, letra A. Metilciclobutano. Para desenhar a fórmula estrutural, eu inicio pela cadeia principal, que é o butano. E como é um ciclo butano, eu tenho que fazer, letra A, 4 carbonos em forma de ciclo. Então fica assim, ó, 4 carbonos em forma de ciclo. E no carbono 1 tem o metil, CH3. Letra B. Etilciclopentano. Pentano são 5, então em forma de ciclo. 1, 2, 3, 4, 5. Etilciclopentano. Vou colocar aqui, ó, CH2, CH3, que é o etil. Letra C. Metilbenzeno. Vou fazer o anel benzênico primeiro. Fazendo o anel benzênico. Está aqui o anel benzênico. E metil. Então vou colocar o CH3 aqui em cima. Letra D. Isopropilbenzeno. Primeira coisa, eu desenho na letra D aqui o anel benzênico. Está aqui. Agora eu tenho que fazer o isopropil. Aqui tem um carbono. E aqui tem os outros dois carbonos em forma de isopropil. H3, H3 e H. Letra E. 1,3,5-trimetilbenzeno. Primeiro eu vou desenhar o anel benzênico. Desenhei o anel benzênico. Agora eu vou colocar o trimetil. 1,3,5-trimetil. Então, no 1, colocar o metil. Esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. 4, 5, mais o metil. Então, 1, 3, 5, trimetilbenzeno. Letra F. Na letra F eu tenho 1,3 dimetilciclohexano. Então, a primeira coisa eu vou fazer o hexano, que são 6 carbonos. Esse hexano não é o anel benzênico, então eu não vou colocar esse ciclo no centro. E vou fazendo um metil. No carbono 1 eu fazendo um metil. E no carbono 3, um metil. Letra G. Dimetilciclohexano. 2 dimetilciclohexano. Então, primeira coisa eu coloco o hexano. E daí no 1 eu coloco o metil. E no 2 eu coloco o metil. Letra H. Letra H. T-butilbenzeno. Primeira coisa eu desenho o anel benzênico. Aqui o anel benzênico. E agora o T-butil. Eu vou colocar um carbono aqui. Mais um carbono aqui. Mais um carbono aqui. E um aqui. Esse aqui é o T-butil. Ou terc-butil benzeno. 78. Qual das substâncias abaixo é um hidrocarboneto de cadeia carbônica aberta e com dupla ligação? Então o acetileno não pode ser, porque o acetileno tem uma tripla ligação aqui, ó. Acetileno não é. O eteno são 2 carbonos. E esse en aqui é de ligação duplas. Então esse daqui é o eteno, é cadeia aberta e com dupla ligação. Nossa resposta correta. Não pode ser o tolueno, porque ele vai ter o anel benzênico. O benzeno tem o anel benzênico. E o andraceno são 3 anéis benzênicos. Então, letra B. 79. O número de átomos de carbono secundários presente na estrutura do hidrocarboneto naftaleno. Vou desenhar o naftaleno.
Então, rapidinho, naftaleno aqui. Então, carbonos secundários: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letra D. 81. Na 81 ele pede: determine a alternativa que corresponde ao constituinte químico naftalina, a série orgânica que pertence respectivamente. Então, na hora de procurar e lá fazer uma pesquisinha, vai ser a letra D, o naftaleno, e o naftaleno é hidrocarboneto aromático. Nenhuma das outras iria dar certo. 82. Na 82 ele dá o benzeno, o naftaleno e o antraceno. As fórmulas moleculares dos 3 hidrocarbonetos citados são, respectivamente. Então aqui em cima, se eu contar, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vou olhar só pela questão de carbonos. Ó. Todos eles aqui na primeira, aqui, ó, tem 6 carbonos. Então, por enquanto, todas certas. Vamos na segunda, aqui no naftaleno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na segunda tem 10 carbonos. Então, opa, pode ser a C ou a D, porque tem 10 carbonos. Agora, vamos contar a terceira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pode ser as duas. Não deu certo o nosso método, vamos ter que partir para ver a questão dos hidrogênios. Aqui hidrogênios, aqui vai ter 6 hidrogênios. Na primeira vai ter 6. Então, pode ser uma das duas. Agora vamos ver a segunda, para ver se tem 10 hidrogênios ou 8 hidrogênios. Então aqui vai ter um hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Então aqui não pode fazer ligação com hidrogênio, porque é um carbono terciário, e esse carbono terciário, como tem dupla ligação aqui, ele não consegue ligar com outro hidrogênio. Então 8 é a letra D. 83. Quantos átomos de carbonos insaturados há na estrutura do metilbenzeno? Então vou desenhar o metilbenzeno. Primeiro o anel benzênico e o metil, CH3. Quantos átomos de carbono insaturados? Insaturados que tem dupla ligação. Então eu vou colocar uma dupla ligação, existe uma dupla ligação no anel benzênico assim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, letra B. 84. 84 tem essa estrutura chamada de estireno. Ele quer saber o nome dessa estrutura. Então, aqui é o benzeno e aqui é a ramificação. Essa ramificação não pode ser etil, porque o etil não tem dupla ligação. Então, se eu for lá naquelas tabelas das ramificações dos grupos orgânicos, eu vou encontrar que o nome dessa ramificação é vinil. Então é vinilbenzeno, letra E. Chegamos ao final das correções das atividades da página 47 e 48. Professor Josias Terres, espero que vocês tenham gostado.